Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Segunda-feira, sua linda! Vamos que vamos, Galo! Chegando com tudo! Uma semana linda, iluminada pra todos vocês, com esse calorão que tá fazendo. Delícia. 39 graus, mas tá tudo sob controle. É isso aí, viu? Você tá boa, Mandinha? Tudo Curtiu bem. bastante o FDS? Nossa, eu não vou Tô mais. vendo, tô vendo. Não vai vou mais mais. curtir? Segunda-feira a voz tá como? Morrendo. Tá só na né? aleluia. Sucesso total, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Para você que tá com a gente ligadinho aqui na Band FM, nós vamos até às 11 horas da manhã com as principais notícias e informações e também nesta segunda-feira dando pontapé inicial para a política, não é isso, Amanda? É isso mesmo, É galerinha. isso aí. Começou, foi dada a largada, eleições 2020 e a gente começa aqui no Manhã Show também as entrevistas, né, com todos os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Hoje a gente tem o Eduardo Junqueira, foi tudo aí definido através de ordem alfabética, Isso. né? Então a gente recebe daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, Eduardo Junqueira Dias, ele que é candidato à Prefeitura de Poços de Caldas pelo PDT, né? E daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais sobre o candidato, as propostas para Poços de Caldas, né? Esse nome que vem pela primeira vez aqui na cidade. Então, jovem com 25 anos, tá concluindo ainda a administração, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente vai conhecer tudo sobre os candidatos que começam aqui essa entrevista com a gente, né, Galo? É isso aí, viu? Então, ó, o que a gente sempre pede pra você é que você mande pra nós a sua pergunta, viu? A partir de hoje e nos próximos 9 dias de programa, né, nós teremos candidatos à prefeitura, viu? Todos eles foram convidados, todos eles estarão conosco aqui no programa, justamente para conversar sobre suas propostas. É uma oportunidade para que você, eleitor, possa conhecer cada um dos candidatos, entender a ideologia de cada um deles e até mesmo decidir o seu voto. É claro que nós temos a nossa eleição no dia 15 de novembro, temos ainda algum tempo pela frente, mas o principal fator é que você já fique atento e que já saiba também qual ideologia mais convém para você, na sua opinião. Sim. E a gente vai entrevistar eles aqui, beleza? É e o isso. mais legal, né, Amanda? É isso que eu tô falando. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você manda para nós. E no último bloco também de entrevista, a gente Dedinho retorna... pra cima. Isso aí, o nosso quadro Dedinho pra Cima, Dedinho pra Baixo, edição política, viu? O nosso entrevistado deverá falar aí pra quem ele é dedinho pra cima, pra quem ele é dedinho pra baixo, não é isso, E a Amanda? gente gosta de polemizar, tá, Isso. gente? Então participa com a gente, manda mensagem pra cá no 0359 9979-5825. E claro que também, né, as campanhas já começaram desde ontem. Você já viu as redes sociais bombando, né, galerinha? Sim. Agora aquele show de postagens, todo mundo aí se apresentando como candidatos, né? Também às vezes é um show de horror, né? Mas tá tudo Tem certo. também. Gente, Poços de Caldas, então, iniciou ontem, não só em Poços de Caldas, mas no Brasil todo, as campanhas, né, das eleições municipais. E aqui em Poços de Caldas, então, nós temos 9 candidatos escolhidos em convenções, né, para disputar a prefeitura. E aí, Galo, uma curiosidade é que o número de concorrentes é o maior desde o pleito de 96, o primeiro ano disponível na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né? E aí o crescimento dos candidatos a chefe do Executivo acompanha aí a disputa também pelas cadeiras no Poder Legislativo, que também registra a maior quantidade da série histórica. Então, a gente já pode ver aí, né, os candidatos à prefeitura, também à Câmara Municipal, e a gente vai acompanhando todas as novidades aí sobre as eleições municipais. É e isso. aí, Galo, falando também de eleições, né, claro que a gente sabe que nesse momento de pandemia, muita gente, a maioria dos candidatos vai usar as redes sociais Sim. como sua principal ferramenta para divulgar aí o trabalho ou as suas propostas do que eles vão fazer ou não.
E aí, gente, só atualizando aqui uma notícia, ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, afirmou, né, que a corte firmou uma parceria com as principais redes sociais para combater a disseminação de informações falsas aí nas eleições. E é muito interessante a gente também ficar atento, né? E aí, de acordo com o ministro, a parceria envolve o WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Google e até o TikTok. O Barroso afirma que as companhias, né, se comprometeram com o desenvolvimento de ferramentas de monitoramento de páginas e perfis com comportamentos inautênticos e coordenados. E aí a campanha eleitoral, que começou oficialmente ontem, né? O horário eleitoral na televisão e no rádio começa no dia 9 de outubro, vai até o dia 12 de novembro. O primeiro turno das eleições, como a gente disse, vai ser no dia 15 de novembro e o segundo turno aí em cidades que tenha no dia 29 de novembro. O ministro também reconheceu a dificuldade de controlar a disseminação de informações falsas apenas pelo conteúdo delas, né? Então, realmente, vai ser muito trabalho. E aí, de acordo com o Barroso, o tribunal pretende tornar os casos de remoção de postagens com informações falsas por decisão judicial uma execução e focar também na prevenção. Assim, afirmou, as ferramentas, né, a ser desenvolvidas pelas redes sociais trabalharão na remoção dos perfis falsos, uso indevido de robôs e também de impulsionamentos ilegais de conteúdo. Então, start. Eleições tá aí, gente. Com certeza. E o mais legal é isso, viu? Você tem que pesquisar, tem que ficar atento. Hoje em dia, com as redes sociais, é até mais bacana para que você possa conhecer os candidatos, tanto para a eleição majoritária quanto para a eleição proporcional, para prefeito ou para vereador, para que você tenha também as propostas na palma da sua mão, no seu celular ou no seu computador, enfim, onde você puder observar, você também vai estar por dentro. Então não tem desculpa para falar, não sei quem que eu vou votar e tudo mais, não vem com essa de que vai pegar um santinho no chão no dia da eleição para votar, que isso aí não cola mais não. Aliás, não cola nem ter santinho no chão mais, né, Amanda? Essa que é a verdade. Não rola. É isso aí, então... Por favor, não façam essa feiura. Não poluir nada não aí, beleza, candidatos? Mas ó, a gente vai daqui a pouquinho entrevistar Eduardo Junqueira Dias aqui no programa, ele que é do PDT, candidato a prefeito de Poços de Caldas. Mas vamos de recado, né, Amandinha? Eu quero falar da água mineral Poços de Caldas. Oba! Puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999 e acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para a sua saúde, faz bem pra cidade, Amandinha. Oba! E hoje é dia de portal também, é dia Carlos. De portal, Vocês que acompanham a nossa programação, vamos saber aí, né, o que promete, todos os signos para começar essa semana com tudo. Vamos começar os 4 primeiros signos, vamos lá! Áries. Arianos, a semana começa com sensibilidade à flor da pele. Se possível, faça o mínimo e procure descansar. Atividades artísticas e musicais, ambas com liberdade criativa, farão bem a você. Então reveja orçamento e gastos, tá? Tá bom? Dá uma relaxada. Touro. Relacionamentos sociais e profissionais estão em alta hoje, com boas perspectivas de futuro. Você pode se encantar com o projeto de um amigo e renovar suas esperanças. Esclareça algum mal-estar e aguarde novidades, Amanda Negrini. Gostei. Gostou? Gêmeos. Gemiloucos, hoje seu nível de atenção pode estar comprometido. Apesar de ser um dia muito favorável para inspirações, não favorece atividades que exigem foco e repetição. Saúde está meio delicada, por isso não se exponha, tá? Saia de máscara aí, pelo amor. Câncer. Câncer, a semana começa boa para você que conseguirá entrar em sintonia com a maior parte das pessoas. Isso também ajudará nas atividades profissionais. À noite, clima perfeito pra namorar. Pô, já na segunda. Que fofo, tá vendo? Os 4 primeiros signos. Muito bem, os signos do Zodíaco para você atualizar já. A gente também continua trazendo aí todos os signos para você nessa segunda-feira, dia 28 de setembro. Lembrando, gente, nós estamos ao vivo aqui pela Band FM 90,3,
mas também estamos na TV Plan, em nossa live no facebook.com/bandfm Poços. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp 997795825 e manda para nós a sua pergunta. A partir de hoje aqui no programa teremos os candidatos a prefeito de Poços de Caldas, a prefeitura de Poços de Caldas, melhor dizendo, e você manda a sua pergunta, o seu apontamento, sua dúvida aqui para nós, combinado? Tudo que você quiser saber, você pode participar com a gente, tá? O WhatsApp tá na tela, 0359-9979-5825. Também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Então não tem como você não participar com a gente, né, Galo? É isso aí. Agora a gente vai dar aquele pulinho lá na Gabema Baterias, né, Amanda? Porque há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas, viu, galerinha? Eles fazem entrega de baterias, vão até você para resolver o seu problema. Então, baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade, tá? Não deixe seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. Anota o telefone 3722-2610 ou 3064-2020. Tem também o WhatsApp, que é o 99185-9230. Lembrando, né, que eles estão ali na Marechal Deodoro, 786, no centro de Poços de Caldas. Esse nome você pode confiar, Gabema Baterias. O Galo hoje tá bravo, gente. Eu não sei porque você tá rindo. Eu não sei. Ô, Galo, você tá triste? Tem dó. Não quero falar de futebol hoje. Hoje não, gente. Mas não perdemos, pelo menos nós não perdemos nessa rodada, né, Corinthians? O Corinthians também tá difícil, viu? Gente, vamos cancelar 2020? Não, tá gostoso assim com o Corinthians. Separa. Isso aí. Você já quer falar agora do Brasileirão? Você que sabe. Então vamos lá. Eu quero só lembrar que o Sport ganhou do Corinthians na quarta-feira, válido por essa rodada. Mas o que você tá falando de quarta-feira, Foi da rodada, 12ª. Vamos lá. Vamos no fim de semana. Falando dos jogos que aconteceram neste sábado e domingo, tem jogo hoje também, viu? O Internacional jogou contra o São Paulo, foi 1-1 placar final. O jogo com o mando de campo da equipe colorada do Internacional empatou em 1-1. O Atlético Paranaense jogou contra o Bahia e o Bahia perdeu de 1-0 jogando lá na Arena da Baixada, mando de campo da equipe paranaense. E o outro Atlético, o Atlético Mineiro, gente, o Keno, fez 3 gols na rodada passada e fez 3 gols nessa rodada de novo. Impressionante, hein, Keno? Que é isso, meu filho? 3-1 placar final, jogo válido também para essa rodada, 12ª rodada da competição, hein? O Vasco jogou contra o Bragantino, foi aquele jogo terrível. O Bragantino errou de novo um pênalti. Tem que colocar na hora que for pênalti, já fala assim, não, nós não vamos bater, não. É o terceiro pênalti seguido que eles perdem. Gente, mas o que eles arrumam? Sei lá, velho, não sei mesmo. Eu acho que se tiver pênalti é só falar que não vai cobrar, já fala que vai errar. Não, amor, entendeu? já era. Faz uma falta, fala assim, pode ser falta ao invés de pênalti? Pois é. O jogo entre Palmeiras e Flamengo já eu comento, viu? O Ceará jogou contra a equipe do Goiás, ficou 2-2 placar final. O jogo aconteceu lá no Castelão, jogaço esse aqui, viu? O Atlético Goianiense jogou contra a equipe do Botafogo, ficou 1-1 placar final. E o Santos jogou contra o time do Fortaleza na Vila Belmiro e ficou 1-1 placar final. Amanda, por que eu deixei por último o jogo do Palmeiras e Flamengo? Porque teve tanta polêmica que eu acho que quase que a polêmica sobressaiu do próprio resultado, viu? Porque o que acontece? O Flamengo, ele tinha 19 jogadores que teriam testado positivo para a Covid-19, certo? Aí eles jogaram com o sub-18? Sub-15, viu? Acho que nem 18. Aí o que aconteceu? Além desses 19, tinha 3 jogadores lesionados. Então, pelo menos aí, 22 jogadores não poderiam jogar, né? O Flamengo... E eles queriam cancelar o jogo. Vocês não quiseram, Eles né? entraram com uma liminar na justiça pelo TST, né? Tribunal Superior do Trabalho e tal. E aí eles tinham ganho, né, esse pedido e tal, tinha sido deferido o pedido do Flamengo para não jogar. Só que aí, Amanda, o que aconteceu? Existia recurso por parte da equipe palmeirense também, viu? E até a própria CBF e tudo mais com esse recurso. Faltando 18 minutos para começar o jogo, era 3h42, o juiz lá definiu que ia ter jogos. Você acredita? Uai, gente, mas como assim? O Palmeiras, como tinha
havia essa questão de recorrer da decisão e tal, o Palmeiras fez toda a preleção, ou seja, foi pro estádio no horário correto, fez o aquecimento no estádio e tudo. E o Flamengo, geralmente, Amanda, um time, vamos supor, pro jogo às 4 da tarde, o time vai chegar lá no estádio 1h no máximo, né? Às 13 horas. Né? Então, ele vai chegar lá, fazer toda a preleção, que é justamente um trabalho com fisioterapeutas, com preparadores físicos. E o Flamengo chegou a 3h20 lá, faltando 40 minutos pro jogo. Olha a bagunça que foi. Gente, o Palmeiras entendeu? lá fazendo treinamento, aquecimento lá fora, o Flamengo nem subiu pro gramado, ficou no vestiário. É claro que o vestiário, a gente tem um vestiário grande lá do Palmeiras e tal, dá pra fazer até um aquecimento lá dentro e tudo. Só que o Flamengo não subiu pra aquecer e na hora que era 3h42, na verdade a decisão não tinha chego ainda, porque o juiz assinou às 3h42, só que sabe que horas que foi anunciado? Sabe que horas que anunciou? Foi até o repórter André Hernando do Sport TV que anunciou que ele recebeu o documento, faltava 5 minutos para as 4 da tarde. Aí falou assim, vai ter jogo. Absurdo, Brasil. Aí o que aconteceu? Os jogadores do Palmeiras já estavam em campo, esperando o Flamengo subir. Os jogadores do Flamengo estavam no vestiário e pela lei futebolística aí, os times têm até meia hora de tolerância. Então, se jogar às 4, ele pode subir até às 4h30, que não dá WO. Né? Que o WO é justamente quando a outra equipe ganha por falta de participação. Né? E aí fica 3-0 o resultado. O Flamengo subiu para jogar 4h22 da tarde. Entendeu? Gente, mas o que eles estavam fazendo? Cara, não, aquecendo, né? Eu acho que na hora que falou vai ter jogo, aí que eles foram vestir e tal, passar maquiagem, né, tal. Senhor! Aí que foram subir pro gramado. Subiu pro gramado, o jogo começou quase 4h30 da tarde. Aí foi um terror durante a partida. O Palmeiras, olha, tá de parabéns, viu, Palmeiras? Ó, joia. Uma beleza, viu, joia. O Romário já mandou chupa Palmeiras. O São Paulo jogou muito, né, Romário? Mas o Palmeiras abriu o placar com o Patrick de Paula e depois o Flamengo empatou com o Pedro. E isso, Amanda, por que eu tô falando? Não é porque eu sou palmeirense que eu tô falando desse jogo, mas é porque esse jogo serviu de polêmica em diversos aspectos. Justamente no quê? Já existia todo um protocolo a ser seguido por todas as equipes, onde, durante essa situação de pandemia, onde todas as equipes teriam concordado num primeiro momento a seguir esse protocolo. E aí o Flamengo decide mudar tudo, decide ir contra. Então, praticamente todas as equipes do campeonato, elas estão aí contra a equipe flamenguista agora, falando que eles foram despeitados, que eles tentaram manipular a questão de um jogo, que já tinha a ordem. Só que uma coisa que pesou muito é que naquela liminar lá atrás que o Flamengo tinha ganhado, o juiz determinou que devido à situação do Flamengo, eles ficariam 15 dias sem jogarem, não apenas o jogo do Palmeiras. Entendi. E quarta-feira tem outro jogo, que é na Libertadores, contra o Independiente del Valle, que é justamente o time que tinha ganhado 5-0 do Flamengo. E aí, com isso, se fosse mantida essa determinação, o Flamengo perderia por WO o jogo contra o Del Valle, na Libertadores. Então aí começou aquela mobilização toda, muita gente falou que o Flamengo também estava sendo prejudicado se não tivesse o jogo, depois que a determinação mudou, né? Aí eles queriam jogar mesmo, mas foi um rolo só ridículo, treta. ridículo, eu achei ridículo, assim, foi um atraso, viu, pro futebol brasileiro nesse quesito. Muita gente vai perguntar, mas e a segurança dos jogadores e tal, né? Gente, se tinha equipe, se teve jogo, é porque tinha condição de ter jogo, né? Essas pessoas que jogaram testaram negativo para a Covid-19 poderiam estar entre as 4 linhas. Sim. Mas fica essa questão, né, esse domínio do próprio Flamengo, que sempre teve muito voz, né, em nome da CBF, em âmbito nacional como um todo. Mas fato é que o jogo aconteceu, foi péssima partida, desmérito total pro Palmeiras, que não jogou absolutamente nada, e mérito pro Flamengo, que colocou aí pelo menos uns 6 jogadores que nunca tinha atuado como profissional. Pegou a turma, ele tava na esquina assim, quer jogar uma bolinha ali? Vamos lá? Vamos lá? Aí foi lá, jogou. Guilherme Bala jogou. Aí quando vê os 2 zagueiros do Flamengo, era 2 caboclos que estavam ali na rua. Ali, vou lá, quer jogar lá? Você joga na zaga lá, pode ser? Aí entrou. E jogaram bem. E não, sei lá, né? Ai, então trágico. Tá, né? Jogo é jogo, Moreira. É trágico, né não? Tenso. Mas é isso aí, viu? Não Atualizado. fica triste, Galo. Beleza, eu tô revoltado. Vai ter só. mais, tem mais. Para Chora de chorar, não, coleguinha. choração. E só pra gente fechar aqui, nós não teremos rodada do Brasileiro em meio de semana, justamente devido até a Copa Libertadores. E aí nós teremos posteriormente no sábado jogos Grêmio Internacional, sábado às 5 da tarde, Palmeiras e Ceará às 7 da noite no sábado, Bragantino e Corinthians às 21 horas,
no sábado também. No domingo tem Botafogo e Fluminense às 11 horas da manhã, Flamengo e Atlético Paranaense às 16 horas, Curitiba e São Paulo às 16, Bahia Esporte, só que às 6h15, Fortaleza e Atlético Goianiense mesmo horário, Goiás e Santos também, e para fechar Atlético Mineiro e Vasco às 8h30 da noite, são os jogos que teremos do Brasileirão na próxima semana, beleza? Fechou! Atualizado o esporte, galera. Aí sucesso total. E ó, vamos de recado pra turma. Vai. Vamos lá, falando da Ocus Capital, Safra investe 175 anos de história que passaram por muitas gerações, viu? Ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história, Amanda. Dessa vez aqui em Poços. Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Poços ganha uma plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e venha ser Safra. Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. O telefone é o 3114-0209. Bom, Amanda, tá na hora da gente fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Tem mais atualização de signos também, né, galerinha? Vai mandando mensagem pra cá no 0359-9979-5825. Já já a gente começa a entrevista, né, com os candidatos à prefeitura aqui de Poços de Caldas. E hoje é com o Eduardo Junqueira. Então participa, vai mandando mensagem. O WhatsApp tá liberado, Facebook também, tá? A gente tá na live no Facebook da Band FM e da TV Plan, e já já a gente volta. Manhã Show Band FM. Viu? O Eduardo Junqueira Dias, ele que é candidato a prefeito de Poços de Caldas, ele estará conosco e conversará com a gente aqui. Se você quiser mandar a sua mensagem no 999795825. E eu quero dar um recado bacana para todo mundo que está acompanhando aqui o Manhã Show. Ó, vamos lá na Casa Sertaneja Eletro? É isso aí, na Sertaneja a festa já começou. A Casa Sertaneja Eletro está prestes a completar 49 anos e como você é o nosso convidado especial, preparamos ofertas imperdíveis para você aproveitar. Lâmpada Super LED Ourolux 9 watts, oferta secreta lá no site casasertaneja.com.br. Varal de chão Slim More, oferta secreta, hein? Você tem que acessar o site casasertaneja.com.br e conferir. WhatsApp Delivery a todo vapor no 37222751, porque aqui nós não perdemos nenhum negócio, viu, Amanda Negrini? Ô Galo, você lembra do caso da cerveja Baker? Lembro. Menino, né? Não se fala mais sobre isso, pois né, deu gente? aquela abafada e tal. Não, o pessoal não comentou mais, mas olha só. O caso Baker, né? A gente teve ontem uma história que viralizou porque uma das vítimas da Baker, a mulher dele doou um rim pra ele devido que ele ficou bem mal nesse caso. Olha que legal, né? E aí ele falou, dificilmente a gente vai encontrar um gesto de amor maior do que dar um pedaço de si pra outra pessoa. E é um relacionamento de respeito, de carinho, de responsabilidade, de amor. E aí isso faz a vida ter sentido. Emocionou-se o Cristiano Gomes, uma das vítimas do caso Baker, ao conversar aí com a reportagem antes dele ser internado hoje para receber o rim doado pela própria mulher dele, né? E aí legal, a história tá super viralizada. Ele falou que ela estava tão comovida quanto, e assim como o marido, cheio de expectativas. Ele falou que estava ali rezando, meditando, fazendo tudo, que é uma onda bem antes que ele queria estar bem antes da cirurgia, né? A doação é necessária após a intoxicação pelo aquele componente que tinha na cerveja, né? Quando o Cristiano bebeu a cerveja Belo Horizontina da Baker. E aí ele falou que ele comprou a cerveja no dia 29 de novembro, ele foi para um sítio e bebeu 7 garrafas. Nossa. Aí ele foi embora, pois estava passando muito mal, achamos que era cansaço por causa do final do ano, e aí ele decidiu beber uma lá para dar aquela relaxada. Aí no dia 21 de dezembro, após beber 3 garrafas e meia, ele foi internado. No dia 23 do mesmo mês, o rim dele parou de funcionar, ele lembrou, né? E essa substância que contaminou a cerveja provocou 10 mortes e deixou sequelas graves em outras 16 pessoas, né?
segundo a denúncia do Ministério Público. E aí o corpo do Cristiano chegou a ficar quase totalmente paralisado. Ele ficou 3 meses internado e após receber alta, ele precisou fazer hemodiálise por 10 horas diárias e entrar na lista de espera para receber aí a doação de um rim. E aí no Brasil, até o dia 31 de julho, segundo o Ministério da Saúde, mais de 26 mil pacientes aguardavam pelo transplante de rim, né? E em Minas Gerais eram 2.870 pessoas. E aí, nesse semestre, comparado ao primeiro de 2019, houve uma diminuição no número de transplantes de rim com doador vivo em 58,5%. E aí, para evitar a demora e a espera por doadores, a mulher decidiu, né, se candidatar para fazer a doação, mesmo sabendo que a probabilidade era difícil. E aí, em agosto, ela recebeu a notícia que tinha os rins compatíveis ao do marido. Legal, hein? E aí, né, para celebrar a compatibilidade, ela mandou fazer uma arte com o desenho do órgão e entregou o presente para o marido no dia do seu aniversário, no dia 15 de agosto. História fofa, né? E agora ele vai passar por essa cirurgia, né, hoje, e o casal se interna às 3 horas da tarde e amanhã, às 7h30, começa a cirurgia. E o responsável é o coordenador do programa de transplantes de pâncreas e rins, o Ricardo Gontijo. E ele disse, né, que sabe a responsabilidade que ele tem nas mãos, mas que com certeza vai dar tudo certo, gente. E ó, só lembrando, o transplante, né, que vai acontecer hoje, acontece na Semana Nacional de Doação de Órgãos, Verdade. que é lembrada entre os dias 25 e 29 de setembro. E nesse ano traz o slogan: doe órgãos, a vida precisa continuar. E aí o Ministério da Saúde divulgou aí na última semana o balanço sobre a doação de órgãos, tecidos e células, além dos transplantes realizados no Brasil no primeiro semestre de 2020. E aí, de janeiro a julho de 2019, foram realizados 15.827 transplantes. E no mesmo período, em 2020, o número de procedimentos foi de mais de 9 mil. E no país, até o dia 31 de julho, existiam mais de 46 mil pacientes aguardando por um transplante. Então, a gente sabe, né? Precisamos aí fazer a doação de órgãos quando necessário. E todo mundo entender, né, um pouquinho sobre isso e fazer a sua parte, porque é muita gente que está na fila, né, de espera, esperando esses órgãos aí. E uma semana de celebração, mas também de reflexão, né, Galo? Com certeza. Acho que tudo isso faz com que nós pensemos também sobre essa questão. É muito legal ter a vida essa compatibilidade, né, Amanda? Porque nesse caso não é tão mais difícil assim, né? Mas existem muitos casos em que é quase impossível haver a compatibilidade, tudo por isso é bem bacana. É muito raro, exatamente, né, acontecer a compatibilidade. Arrasou. Mas é isso aí, muito bem, hein? Gente, vamos dar um recado, dar um pulinho lá na Drogaria Americana, viu? A rede de farmácias do seu jeito. Qual que é a boa hoje, É a segunda Galo? da melhor idade, Amandinha. Uai, gente, segunda da Muito melhor bem. idade, são 4 lojas aqui em Poços de Caldas. E claro que tem muita promoção boa. Olha só, Neucoflan, R$10,99 apenas. Tem também o Doralgina, R$4,99. Fralda geriátrica, gente, R$19,99, tá? E Osteofic por R$14,90. Então a segunda da melhor idade tá rolando, né, na Drogaria Americana. Então aproveita, passa lá, promoções incríveis. Tem 4 lojas aqui em Poços de Caldas. Tem telefone, eles fazem entrega aí na sua casa também. O número é o 3722-6340. WhatsApp, ó, 998239854. Aproveita que a segunda da melhor idade tá rolando lá na Drogaria Americana. Show de bola, é isso aí. Esse aqui é o programa Manhã Show com os melhores recados pra você também. Bom, nós temos mais um intervalo pra fazer com música. Daqui a pouco nós vamos fechar os 4 signos do Zodíaco. Aliás, agora são... Uai, não, menino. vamos 4 agora, Vamos né? fazer 4, Ainda depois tem mais faltam 4. Faltam 8 então, não é isso, Você tá Amanda? pulando o teu signo, pulando né? porque eu já li aqui o negócio. Vamos ver. Tá bom hoje? Leão. Lá. Vamos ver, leoninos. Saúde em primeiro lugar, viu, Galo? A semana começa com um alerta para você caprichar no cuidado com o corpício e também com a imunidade. Há risco de esquecer remédios ou ter preguiça na hora errada. Preste atenção aos detalhes. Ai. Viu? Ai, quer remédio Virgem. não. Olha lá, Virgem, tudo o que você precisa pra ficar bem hoje
hoje é o contato com pessoas que aceitam e acolhem suas necessidades. Há espaço para alguma ousadia nos campos mentais e criativos. Boas notícias fazem sonhar, Amandinha. Libra. Librianos, dia para escolher muito bem sua alimentação e em o que você deposita sua atenção. Ou seja, é importante filtrar e não se deixar abalar por comentários ou críticas. Afinal, o mundo não é feito só de perfeição, meu Libriano. Escorpião. Clima astral positivo para você expandir relacionamentos amorosos e sociais. Sua inspiração e fertilidade estão maiores e podem ser aplicadas em qualquer campo. Alegrias e boas notícias estão a caminho. Ó, tá legal, hein, pra Escorpião? Bacana. Agora sim, vamos ouvir uma musiquinha, intervalo e já tem mais Manhã Show. É isso aí, de volta com o programa Manhã Show aqui na Band FM 90,3, hein? Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Se você já tá com a gente, nós vamos juntos até às 11 horas da manhã. E claro, com os melhores recados de todos, hein? Eba. Vamos falar da BRZ Empreendimentos. Gente, chegou a vez de ser premium com a BRZ Poços de Caldas. Lançamento portal Estância das Águas da BRZ. 2 quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue, mobiliado, equipado e decorado. Além de muito conforto, qualidade de vida e segurança para você e sua família. Tudo isso a 3 minutos do shopping, a 6 minutos do centro. É a sua chance de morar perto de tudo que você precisa. Oferta especial para as primeiras 140 unidades. ITBI, registro grátis e condições especiais de parcelamento. Consulte condições, ligue 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e visite o apartamento decorado na rua Assis Figueiredo 1495 no centro. Atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Então, ó, venha ser premium com a BRZ, Amanda Negrini. É isso aí, Galo. Vamos atualizar as notícias ou vamos de signo? Vamos de signo, depois a gente atualiza, Fechou. pode ser? Fechar o portal, né, galera? Vamos fechar o portal. Sagitário. Sagitarianos, esse comecinho de semana pede mais introspecção. Nada de batalhar contra os dragões da maldade hoje, ok? Preserve-se e renove as suas forças através da meditação e da espiritualidade. Música pode ajudar. Capricórnio. Capricornianos, é um dia razoável dentro do esperado. Uma boa dose de imaginação se soma à sua poderosa intuição, que capta as tendências coletivas com primor. Aproveite para canalizar essa energia em seu trabalho. Amor em alta. Olha que só, fofo. S2. Aquário. Ai, aquarianos, saiba valorizar tudo aquilo que você tem de bom. Assim conseguirá um reconhecimento externo também. Se tem dúvidas, analise antes de começar algo novo, viu? Coloque ordem também nas suas finanças, aquarianos. Next. Peixes. Fofo. Hoje a lua em seu signo pede menos movimento externo e mais conexão interna. Sem movimento. Assim, será possível organizar sua agenda respeitando suas necessidades íntimas. Cuidado, a tendência a se distrair está mais acentuada, viu? Aê, galerinha! Bem, gostou? Boa semana, né? Vamos que vamos. Isso aí. E ó, Amanda, a gente já vai dar um recado também pro pessoal lá da Unopar, beleza? Eba, Unopar, gente, você pode começar sua graduação agora na Unopar, ainda nesse semestre, tá? Cursos de 2 a 4 anos com mensalidades a partir de R$ 149, matrícula grátis até o dia 30 de setembro e você só começa a pagar em outubro. Então faça o vestibular online aí no conforto da sua casa. Lembrando que a Unopar aqui em Poços tá ali na rua Doutor Mário de Paiva, 572. O telefone é o 37217618 e tem o WhatsApp também, o 998276990. Boa, é isso aí. Unopar, grande parceira nossa aqui do programa Manhã Show. E agora sim, tá na hora da gente girar as principais notícias de Poços e região.
de notícias. É isso aí, galerinha. Vamos falar aí do interior de São Paulo, também tudo o que aconteceu aqui no sul de Minas. Eu começo falando de um caso lá no interior de São Paulo. Um ultraleve com 2 pessoas caiu em São José do Rio Pardo ontem, né? E as vítimas foram encaminhadas sem ferimentos ao pronto-socorro. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde e, segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto precisou fazer um pouso forçado depois de perder aí a altura. Ainda de acordo com os bombeiros, o ultraleve caiu dentro de um sítio, né, que chama São Pedro, que fica bem próximo ao aeroporto da cidade. Que bom, né, que ninguém se machucou. Também falando dos casos aqui da nossa região, gente, aqui no sul de Minas, vamos começar falando de um acidente que aconteceu em Alfenas. 2 mulheres morreram depois de um acidente na noite de sábado, na MG 369, entre Alfenas e Campos Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Palio seguia no sentido Alfenas quando bateu de frente com uma carreta. As 2 mulheres que estavam no carro morreram na hora e já o motorista de 52 anos ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado em estado grave ao hospital de Alfenas e as mulheres aí, não foi divulgado a identidade dessas mulheres. Também tivemos um outro acidente que aconteceu aqui em Poços, entre Poços e Caldas, né? Um caminhão carregado com batatas tombou na rodovia BR-459 em Caldas ontem. No local do acidente, 3 pessoas foram presas por saquear a carga. Olha só que absurdo. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia de Poços de Caldas para o Rio de Janeiro. Na curva da rotatória de acesso a Caldas, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e tombou. E aí o motorista de 23 anos, ele teve ferimentos leves, foi levado ao hospital de Caldas. No local do acidente, 3 pessoas foram flagradas saqueando a carga. Os homens de 45, 35 e 24 anos estavam cada um em um carro, prontos para deixar o local quando eles foram parados pelos policiais. E aí os 3 foram levados à delegacia de Poços de Caldas. Os fardos de batata foram recuperados e entregues ao dono da carga. O caminhão foi removido pelo guincho e o transporte da carga foi feito pela seguradora. Que situação, hein, gente? Né? Pelo amor de Deus, né? Fala a verdade. Também vamos falar de um outro caso que chamou muita atenção aqui no sul de Minas, que teve uma moradora lá de Pouso Alegre, que ela foi condenada a pagar R$7.000 a uma concessionária de veículos depois de danificar o motor de um carro durante o test drive. Nossa. Olha a história. A decisão é da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, que determinou o ressarcimento do valor gasto pela empresa no conserto do veículo. E aí, né, a concessionária afirma que a motorista solicitou a realização do teste em uma caminhonete e foi até a cidade de Capitólio, onde informou que o carro parou de funcionar após o carro passar em um córrego. A empresa afirma que os danos ocorridos no veículo foram decorrentes do mau uso, pois a cliente entrou indevidamente com o veículo na água e, por isso, várias peças do motor tiveram que ser substituídas. Em primeira instância, né, a Justiça acolheu o argumento da consumidora de que não foi responsável pelos danos, julgando improcedente pedido de indenização da concessionária, né? Mas aí no recurso ao tribunal, a concessionária alegou que a cliente, ao retirar o veículo, assinou um termo de compromisso se responsabilizando por qualquer fato. Além disso, né, a motorista estava ciente de que havia um trajeto estipulado que não incluía rios. E agora, né, essa mulher vai ter que pagar R$7.000. Agora, não, cuidado, não dá, hein, moçada? né, querida? Não vai jogar no rio o carro aí, não, hein? E a bonita ainda, né, foi dar maior rolezão, deu ruim pra ela. Ó, vamos atualizar também os casos de Covid. Só rapidinho, né, falando aqui da nossa região, tivemos mais 2 mortes por Covid que foram confirmadas ontem em Guaxupé e Extrema. Em Guaxupé, um homem de 41 anos morreu, né, ontem, por complicações causadas pelo coronavírus. É a 12ª morte registrada pela doença na cidade, né? E falando dos dados aqui do sul de Minas, também, né, a gente traz os casos para vocês. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nós temos aqui no sul de Minas 26.501 casos confirmados, com 675 mortes. É isso, então. E é isso, gente. Atualizadas as notícias aqui de nossa Poços de Caldas e região. E agora eu quero dar um pulinho
consumindo lá na Artipel. Oba! Olha só, 48 anos de muita história. Aproveite as promoções imperdíveis que preparamos para você. Ofertas especiais em toda a loja, mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto. Kit com 20 canetas Brush Pen, New Pen, para arrasar no lettering de R$ 129,90 por R$ 104,90. Toda festa tem seu favorito e o da Artipel é você. Na rua Assis 674 e na rua Rio de Janeiro 121. O site é artipel.com.br. Bacana, Mandinho. Ó, a gente vai fazer nosso último intervalo. E o nosso entrevistado, candidato a prefeito de Poços de Caldas, Eduardo Junqueira, do PDT, já estará conosco aqui nos estúdios da Band FM para darmos o pontapé inicial nessa entrevista bem bacana, propositiva e principalmente com o objetivo de informar você, eleitor, para que você conheça cada um desses 9 candidatos que nós temos ao pleito majoritário eleitoral 2020. A gente volta já. Com o candidato a prefeito de Poços de Caldas, Eduardo Junqueira Dias, do PDT. Mas antes, a gente quer dar um recado lá da Audience, né, Amandinha? Gente, a Audience é uma dica imperdível para você, que a Audience é ponto de venda Phonak, aparelho auditivo Phonak Marvel, com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste, com um som rico e claro. O Marvel possui modelos recarregáveis que conecta, né, a smartphones e também a TVs. E aí, que tal ganhar aparelhos auditivos da Phonak? É só participar do concurso Eu Quero Meu Phonak. E aí, para participar, é só você acessar o site do concurso, fazer a inscrição em seguida, um representante da Phonak vai te ligar e realizar um teste. Após esse teste, é só retornar ao site do concurso e responder a pergunta: o que o Phonak Marvel vai mudar na sua vida? Aproveite essa chance e participe, tá? A gente agora mesmo a sua consulta com a Audience em Poços de Caldas. O número é 359-9239-0485 e em Mogi Guaçu, o 19974234971. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Muito bem, grande parceiro aqui do programa Manhã Show. Bom, gente, agora sim, dando o pontapé inicial da nossa entrevista e dessa saga de entrevistas que nós teremos aqui no programa Manhã Show, recebendo hoje o candidato Eduardo Junqueira Dias, do PDT. Lembrando que a oportunidade que nós daremos para todos os 9 candidatos estão sendo convidados por ordem alfabética e ressaltando, né, até para todos os nossos ouvintes, espectadores, é uma oportunidade realmente de conhecimento de cada um dos candidatos, mas não uma oportunidade de campanha eleitoral. Então a gente pede a gentileza de todos os candidatos para que mantenham nessa toada, trazendo propostas, falando um pouco do trabalho, mas sem fazer uma campanha. Eduardo, muito obrigado pela presença, bom dia. Obrigado vocês, obrigado pelo convite, toda a equipe aqui do Grupo CIOF, que sempre me recebe super bem, grandes anfitriões aqui, estou à disposição. E obrigado, população que nos escuta aí, pela oportunidade de poder trazer a mensagem. E lembrando, né, Eduardo Junqueira, do PDT, ele oficializou, né, no dia 12 de setembro a candidatura à prefeitura aqui de Poços de Caldas. E essa é a primeira vez que ele concorre a um cargo público. Também, né, vamos daqui a pouco conhecer o seu vice. Você tem 25 anos, está concluindo, né, o curso de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, onde também foi presidente do diretório acadêmico da instituição. Eduardo, para a gente começar, né, falando sobre a sua apresentação, por que você quis se colocou, né, ao cargo de prefeito de Poços de Caldas? Candidato. A ideia dessa candidatura, ela surge por uma indignação que eu quero transformar em ação, assim. Poços, já há 15 anos, está num rumo que é ao contrário daquilo que eu acredito. A cidade, em termos de indicadores, está em queda livre. Em termos econômicos, o município está muito ruim. E o que acontece? Isso se traduz na prática, na população hoje. Você pega aí o número de desempregado crescendo a cada dia, o jovem sem oportunidade, sem perspectiva, a gente perdendo o jovem para as drogas a cada dia, as pessoas na utilização do serviço público tendo que esperar meses em fila para atendimento médico, a pobreza crescendo muito no município.
Você tem 40 mil pessoas aqui vivendo na pobreza, quase 10 mil pessoas dependendo de Bolsa Família, e isso é inaceitável numa cidade igual Poços, que tem um potencial enorme e que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso e aproveitar esse potencial. Então é dessa indignação que surge a ideia dessa candidatura. Legal. Eduardo, para a gente falar um pouquinho até mesmo sobre cada campanha, né, cada candidato tem seu plano de governo, e muito embora um plano de governo ele é extremamente vasto, né, para os nossos eleitores, existem planos de governo com mais de 100 páginas, né, esmiuçando cada um dos termos, cada um dos setores. É claro, um prefeito tem que visar todos os setores, mas qual tem sido, né, dentro da questão do plano de governo, que nós também tivemos acesso também, que tem sido os principais fatores que vocês deverão levar em conta, né? Principalmente a questão do desenvolvimento, que você já citou bastante em plano de governo, mas qual tem sido aí os principais eixos que vocês devem também propor à população? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos um conjunto de desafios estruturais para ser resolvido, que é revisão de plano diretor. E para o ouvinte nos entender, o plano diretor é aquilo que diz para onde o município pode crescer, onde pode ter comércio, qual tipo de empresa, se pode ter prédio, quantos andares, lei de uso e ocupação do solo, né, o que pode ser naquele lugar, que ele é muito antigo. Ele está desde 2006 sem nenhum tipo de revisão e isso impede muito o desenvolvimento do município. Isso repele novos investimentos e, consequentemente, a geração de emprego. O regime jurídico de contratação do servidor público, né, hoje é CLT e é fundamental que nós tenhamos a capacidade de mudar isso pro estatutário. Quase todos os municípios do Brasil já são estatutários. Isso o STF decidiu, é lei federal que precisa ser estatutária e é fundamental, porque não faz sentido para a prefeitura continuar no regime seletista. Acaba custando muito mais caro e uma quantidade significativa de pessoas, quando entra na justiça contra a prefeitura, acaba ganhando, e isso vai incorporando no salário, e hoje a prefeitura está numa situação completamente insustentável. Além disso, há um conjunto de fatores que nós precisamos fazer para estimular a atividade econômica e aumentar a arrecadação da prefeitura, sem, obviamente, aumentar imposto. Nosso povo não aguenta mais pagar imposto. E diante das circunstâncias que a pandemia nos trouxe, a gente está montando um projeto de crédito popular, que é pegar uma parcela do orçamento da prefeitura e avalizar crédito para as pessoas de R$ 300 a R$ 3.500, e a gente estima uma taxa de juro aí de 1,8 a 2,5, que é muito mais baixo que a taxa se você for pegar num banco, mas que o que acontece? Hoje o número de microempreendedor individual aqui em Poços cresce muito. Provavelmente grande parte das pessoas que estão nos ouvindo aí é MEI, e essas pessoas estão dependendo do auxílio emergencial para poder comprar, para poder ter o capital de giro mesmo do seu negócio. E essas pessoas agora caindo para metade vai sofrer um baque grande. E a hora que acabar isso tudo, sabe? Porque o grosso da demissão da pandemia foi no final de março e começo de abril. Agora vai acabar seguro-desemprego, auxílio emergencial vai cair. Então é fundamental que a prefeitura não deixe essas pessoas desamparadas. E a gente precisa sim manejar o orçamento para o pobre, para quem mais precisa. E essas pessoas vão precisar muito da prefeitura agora. E também nós precisamos desburocratizar a prefeitura. Essa é uma bandeira-chave do programa de governo, porque hoje é uma burocracia que você não consegue fazer nada. Pra você aprovar uma obra, vai na planejamento, vai nas bombeiro, alvará, secretaria de obra, demora. E a construção civil é geração de emprego e renda instantânea, é o que a gente precisa, sabe? Concessão de alvará de funcionamento de um novo negócio demora demais, isso não pode mais acontecer. E também a bandeira da inovação, que é a gente conseguir digitalizar a prefeitura. Hoje a prefeitura é tudo papel, Galo. E assim, então, por exemplo, acabou de ser aprovada a possibilidade dos municípios tributarem operação de cartão de crédito, leasing, seguro, etc. Para a gente fazer isso, nós não vamos aumentar R$1 de imposto para o cidadão e tem uma expectativa de, nos próximos anos, aumentar 15, 20 e 25 milhões a receita no ano. Para a gente fazer isso, nós precisamos estar digitalizado.
A prefeitura precisa criar condições. E isso reduz a médio e longo prazo muitos custos, assim. Dentre vários outros pontos que nós vamos poder conversar aqui ao longo da entrevista. Bacana. Amanda, só aproveitando ainda essa primeira pergunta, viu? Você citou a questão do plano diretor, que é justamente um plano, um documento, né, assim, para falar a grosso modo, que ele define aí as diretrizes do município para os próximos 10 anos e tudo. Dentro do seu plano de governo, Eduardo, tem a questão de um plano de desenvolvimento econômico, né, para os próximos 30 anos. A dúvida que fica, né, porque realmente nós estamos num momento de pandemia, um momento muito atípico, né, e propriamente, a gente não sabe, tomara que não, mas a gente não sabe, pode ser que amanhã tenhamos uma outra pandemia, podemos ter alguma outra situação nesse sentido. Como que você prevê criar um plano de desenvolvimento econômico para as próximas 3 décadas, né? Sendo que hoje a casa está toda bagunçada e tudo mais, devido a essa situação de pandemia também. Essa parte do plano especificamente é a Agência de Desenvolvimento. A gente se inspirou no modelo aqui de São João da Boa Vista, chama São João 2050, por isso os 30 anos, mas não são ação concreta para a gente saber especificamente onde a gente vai estar daqui a 30 anos, mas nós precisamos ter um rumo, nós precisamos saber qual vocação nós vamos estimular. A gente vai montar um parque tecnológico, quais vão ser essas tecnologias? Nós vamos investir que tipo de indústria? Como é que nós queremos turismo? Agora, evidentemente, a realidade é muito fluida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, assim, existe no programa de governo um conjunto de ações concretas para os próximos 4 anos, e quando a gente fala em 30 é aonde nós queremos estar lá na frente. Porque a falta de planejamento fez com que Poços hoje se encontre nessa situação. Essa quantidade danada de desemprego, por que que é? Porque nós não tínhamos planejamento. Se a gente tivesse uma cadeia produtiva integrada na indústria, isso não estaria acontecendo. Mas nós não temos. E quando a gente pensa em 30 anos, o que que é? Nós vamos trazer uma cervejaria, Amanda? Junto com a cervejaria, a gente vai trazer uma empresa que possa fornecer a tampa da cerveja. Nós vamos conseguir Águas Poços de Caldas fazer uma parceria para fornecer a água. Quer dizer, são criar cadeias produtivas para que nos próximos anos a cidade se torne sim um polo industrial, sobretudo disso que a gente chama de indústria 4.0, porque cada vez mais está se buscando qualidade de vida. A XP Investimentos, que é a maior corretora de investimento que o Itaú comprou, está se mudando de São Paulo e indo para perto de Itu para buscar a qualidade de vida, e cada vez mais o home office é uma realidade. E qual é a cidade hoje que tem uma qualidade de vida melhor que a nossa? É muito raro. Então nós precisamos ter uma busca ativa. E nessa agência de desenvolvimento que prevê um crescimento de 30 anos, o que que é? A gente tem lá montar um escritório em São Paulo para que fique constantemente mapeando empresas que tenham interesse de sair dos grandes centros ou empresas que estão chegando no Brasil, empresas internacionais, e trazer para Poços de Caldas, oferecendo tudo isso que nós temos. Além da qualidade de vida, nós ainda temos uma empresa própria de energia, uma empresa própria de água e esgoto, o que é uma vantagem muito grande comparado com outros municípios. Mas, candidato, só ainda no tema, aproveitando, qual o senhor acredita que seria a eficácia de pensar há 30 anos à frente? Até porque muitas vezes entram administrações, saem administrações, existem alguns planos que são a longo prazo considerados, porém quando entra, zera de novo a situação, tudo, eles começam tudo de novo, criam outro plano. Claro, pode existir a possibilidade de uma reeleição, de continuar aí no mesmo pleito, no mesmo partido, mas o senhor acredita que haveria eficácia em pensar em 30 anos? Porque muitas vezes zera todo o plano, começa mais um plano para frente e tudo. Qual é a sua opinião sobre isso? Infelizmente, a política tem uma lógica muito dura nesse sentido, que às vezes entra um prefeito de oposição e fala, não, isso daqui que era bom eu não vou continuar porque era de um grupo político opositor. O que a gente precisa é mudar essa concepção. E a população precisa exercer uma cidadania e cobrar dos políticos que as políticas boas, independentemente de quem implementou ou quem idealizou, continuem. E as políticas ruins encerrem. Agora, se a gente não tiver um planejamento a longo prazo, esse planejamento, de novo, não são ações concretas. É impossível a gente prever. O que a gente precisa é uma diretriz, é um rumo, né? Se você for olhar o desenvolvimento da Coreia do Sul, o que aconteceu? Eles planejaram 50 anos para frente. Nós vamos fazer um investimento em educação e cadeia produtiva, tecido produtivo, para que as pessoas que têm uma boa educação sejam absorvidas pela nossa indústria. E não aqui no Brasil, que 70% dos doutorados precisam ir embora. Aqui em Poços nós somos um polo universitário que as pessoas formam e vão embora.
Então, a gente precisa ter uma interlocução empresários, iniciativa privada, academia, as universidades e poder público para saber aonde a gente quer ir, onde a gente quer chegar e como nós queremos estar lá no futuro. Isso é fundamental. Legal. E falando desses pilares, né, também, que diz aí no seu plano de governo que vocês vão focar em algumas áreas, né, como educação, saúde, assistência social e habitação, turismo, cultura, esporte, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, segurança pública e defesa dos animais. Como que esses pilares, né, vão ser sustentados aí, Eduardo? Bom, o programa de governo está dividido em 3 grandes eixos, né? O primeiro é a administração pública sustentável, que é o seguinte: nós precisamos arrumar a casa. A prefeitura está quebrada, ela é insustentável hoje. Então a gente precisa fazer um conjunto de reformas de redução de custo, de digitalização da prefeitura, limpar o nome da prefeitura. Para quem não sabe, a prefeitura está com o nome sujo, não consegue emitir uma certidão negativa de débito, quer dizer, não consegue tomar empréstimo, igual se tivesse no SPC e no Serasa. O segundo eixo é as políticas públicas fim, que é o que você citou, né? Saúde, educação, animais, lazer, segurança. E o terceiro eixo é o desenvolvimento que o Galo perguntou, que é o governança em rede e desenvolvimento, que é trazer iniciativa privada junto, é prever um conjunto de parceria público-privada, de concessão, como por exemplo lá nos pontos turísticos que nós já tivemos a oportunidade de conversar. E nesse segundo eixo há um conjunto de medidas concretas para cada uma das áreas. Mas o que eu tenho dito muito é: o importante para a população é esse segundo eixo, né? É a saúde do pai, da mãe, da avó, a educação dos filhos. Agora, se a gente não resolver o problema fiscal da prefeitura, não adianta, nós não vamos ter recurso para conseguir proporcionar isso para as pessoas. Então é fundamental que a gente arrume a casa, gente. A situação é muito grave. Não se ouve falar disso. Poços estacionou numa briga política que eu não sei como, as pessoas não falam disso. E aí você vê algumas propostas por aí que parece que nós estamos, né, na Noruega, mas não. Nós precisamos arrumar a casa com o pé no chão, com responsabilidade, porque um líder e um gestor, ele precisa ter uma visão mais a médio e longo prazo, sabe? Nós não podemos sacrificar as próximas gerações de maneira imediatista. Hoje, para as pessoas que estão nos vendo, a gente tem uma árvore grande que nós estamos tentando corrigir essa árvore. Amanhã, depois, são nossos filhos, nossos netos, que é a mudinha, que é a semente. Como é que nós vamos cuidar dessa muda? Como é que nós vamos cuidar dessa semente para que ela não cresça uma árvore igual essa árvore de hoje, que precisa constantemente de reparo? Que cresça uma árvore saudável, que cresça uma árvore com oportunidades, né, para encontrar propósito e direção por si próprio na vida das pessoas, que elas tenham um mínimo de dignidade. Então é fundamental essa visão a médio e longo prazo, nós não podemos olhar só para hoje, por isso que nós precisamos arrumar a casa para ontem. Tá certo, estamos aqui com o candidato Eduardo Junqueira Dias, do PDT, ele que é candidato à Prefeitura de Poços de Caldas nas eleições 2020. Candidato, vamos pedir licença, a gente tem um intervalinho para ser feito aqui na programação da Band FM. Antes disso, eu quero falar da Troiane Rolamentos. Troiane Rolamentos funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e com grandes promoções. Se você preferir ficar em casa, entre em contato pelo telefone 3722-1509 ou 3722-3309, que entregamos para você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para seu veículo. Tudo isso e muito mais que você confere com parcelamento em até 10 vezes no cartão. Então, entre em contato, ou então dá um pulinho lá na Troiane, que eu tenho certeza que vai dar negócio, hein? Dica bacana aqui no Manhã Show é Troiane Rolamentos. Manhã Show. Band FM. Climério Total e a hora certa. Band FM 10h25. Entrevistado aqui desta série de entrevistas que faremos com os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas, Eduardo Junqueira Dias, do PDT. Amanda, antes da gente continuar a nossa entrevista, vamos só de recado lá do Atacadão do Jeans. O Atacadão do Jeans, você encontra a maior variedade em jeans, com o melhor preço da cidade, são vários modelos, para você aproveitar, né, e escolher. Você pode pegar o seu favorito. E lembrando que lá você encontra roupa para toda a família, são blusinhas, calças, camisetas,
shorts na moda feminina, masculina e infantil. Então não deixe de visitar uma das 3 lojas. Pensou em jeans? Claro que pensou Atacadão do Jeans. É isso aí, roupas para toda a família, então dá um pulinho lá, são 3 unidades para você aproveitar e você vai com certeza fazer negócio aproveitando qualidade e ótimos preços, beleza? Hoje, Galo, com o Eduardo Junqueira, né? Ele que é candidato à prefeitura aqui de Poços de Caldas pelo PDT. E, Eduardo, a gente está recebendo algumas mensagens aqui também, continuando a nossa entrevista, lembrando, né, que estamos conhecendo todos os candidatos à prefeitura de Poços de Caldas. E todo mundo perguntando sobre a polêmica sobre servidores públicos, explicar melhor o plano de governo acerca desse assunto e ainda mais, né, que nós temos aí milhares de servidores municipais, como a gente estava falando sobre isso, né? A prefeitura é um dos maiores empregadores aqui de Poços de Caldas. E como que você vê essa questão, né? E também sobre a polêmica que você teve aí nos últimos dias envolto a esse assunto. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Eu até peço um tempinho a mais para poder responder essa pergunta, que ela é muito importante. O que é que acontece? Na redação do nosso programa de governo, houve um equívoco na redação. Pelo fato de soou impositivo, né? Sobretudo a questão da compra de férias, porque a CLT, ela prevê a compra de férias. Agora, a gente precisa de um conjunto de reformas urgente. Todo mundo diz que a prefeitura está quebrado, que o município precisa de uma reforma administrativa, mas ninguém fala como fazer. E o que é que a gente fez? Nós fomos a única candidatura que colocou na mesa possibilidades e a gente está muito disposto a conversar com o servidor. Mas nós não podemos antagonizar servidor público e população. O meu intuito aqui é estar do lado do servidor nesse sentido, porque não vai haver dinheiro para pagar salário. Hoje, a prefeitura não paga FGTS, a prefeitura não paga contribuição patronal do INSS. O cálculo do divisor da hora extra foi feito em 210, em 180, enquanto era para ser feito em 150. Quer dizer, isso está pagando mais barato na hora extra do servidor. E a gente precisa primeiro honrar com aquilo que é direito. E, de fato, a prefeitura precisa sim de uma redução nas horas extras, precisa sim de um conjunto de reformas que eu coloco isso de maneira tranquila, clara, e estou aberto a conversar com os servidores, porque a gente precisa garantir que o servidor tenha o seu salário em dia. Olha o que está acontecendo com o estado de Minas Gerais. Não paga 13º, parcela salário. A atual administração tirou dinheiro de outros fundos para pagar a folha de pagamento, sabendo dos riscos. O prefeito está respondendo uma SEI. Sabendo dos riscos, fez isso. Quer dizer, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E nós não podemos deixar o nosso servidor desamparado. Nós não podemos parcelar hora extra igual está sendo parcelado, ter que parcelar salário e o ano que vem não vai ter dinheiro. E aqui eu não estou querendo fazer alarmismo, mas o servidor, além do salário, ele precisa de condições. Ele precisa que o carro dele tenha gasolina, que a escola tenha infraestrutura, que tenha papel higiênico, que quem trabalha no asfalto tenha EPI para não cortar a mão, que o médico tenha EPI, e a prefeitura não está dando conta de comprar tudo isso. Então, nós precisamos sim fazer reformas para que a gente proporcione para o servidor público condições de trabalho e para que a longo prazo a gente consiga dar aumento real, aumento compatível com a inflação, para que esse servidor não tenha que vender todas as suas férias, não tenha que fazer 2, 3 turnos seguidos de hora extra, e a prefeitura não tem espaço fiscal para isso. Eu estou jogando limpo, eu estou falando sério. Ninguém sinaliza como vai ser a reforma administrativa e todo mundo fala que tem que fazer. Então nós estamos colocando isso e nós estamos super dispostos a conversar com os servidores, reconhecendo que houve um equívoco na redação. É importante que a gente reconheça isso. Não tem problema, a gente errou, nós precisamos pedir desculpa e precisamos levantar a cabeça e bola pra frente. Mas dentro desse erro, então, o que seria o erro propriamente? Não haverá a questão que foi colocada no plano, que fala da questão da compra das férias, horas extras, o que é o erro que agora é outra situação? É direito do servidor, pela CLT, que ele venda as férias, tá certo? E o tom da redação soou muito impositivo.
tá certo? Ao invés da gente colocar assim, rever no sentido de poder reduzir, né, conversar isso com os servidores, com o sindicato, a gente usou a palavra suspender. E esse não é o meu perfil. Eu não sou uma pessoa impositiva e reconheço que isso foi um erro. Agora, o que nós não podemos abrir mão é de colocar essas possibilidades na mesa. A realidade é essa. E se a gente não enfrentar a realidade, vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, cada vez pior. E não vai ter dinheiro. O ano que vem não vai ter dinheiro. O município hoje tem uma dívida, que essa dívida, a hora que a gente tiver que começar a pagar ela, não vai ter dinheiro para comprar merenda, não vai ter dinheiro para comprar giz. Como é que o servidor vai trabalhar? Se a gente puxar o cobertor para cá, o pé fica descobrido. Se puxar para baixo, a cabeça fica descobrida. Então nós precisamos ter responsabilidade. Muita gente antagoniza o servidor público e população. Não, porque o servidor tem muito privilégio, etc e tal. Não é isso. O servidor é essencial. E a gente precisa mostrar isso para a população. Nós não podemos deixar esse antagonista tomar conta. Porque o servidor é quem serve. Sem o servidor nada acontece. O servidor precisa ser valorizado. E é justamente para poder valorizar que a gente está tendo a coragem de abrir as possibilidades e não ser eleito com uma conversinha de que, não, nós não vamos fazer isso, nós vamos valorizar tal. É eleito, vir com um pacote de maldade, ó, o servidor. Entendeu? Então, a gente tá precisando ser sincero e, assim, colocar as possibilidades na mesa é fundamental, Galo. Todo mundo diz, precisa de uma reforma administrativa. Ninguém fala como fazer. Então, a gente colocou essas possibilidades e vamos estabelecer um diálogo com o servidor para que a gente consiga chegar em consenso. Mas precisa ser feito. E hoje, ele está sem condições de trabalhar. A gente precisa proporcionar condições, a gente precisa proporcionar que ele tenha uma formação continuada, que ele tenha perspectiva, rever todo o plano de cargos e salários. Sim. Isso é fundamental. Candidato, falando um pouquinho também, um tema que acredito eu que seja bastante recorrente, né? Pois Poços de Caldas tem um histórico, né, de candidatos que já estão na política há muito tempo, ou já são um pouco mais velhos. Você hoje com 25 anos de idade, vem para se candidatar à Prefeitura de Poços. Muita gente tem perguntado, mas quem que é Eduardo Junqueira Dias? Agora na eleição chegou na cidade, como é que é isso? Chegou Ninguém nem conhecia, onde, chegou né? da onde? E também, naturalmente, a questão de ser aí... Como a gente até conversou em outras oportunidades, você já disse, já foi estagiário na XP Investimentos e tudo, já trabalhou nesse sentido, mas nunca teve um trabalho com carteira assinada, digamos assim. Seria um primeiro trabalho, um primeiro emprego como prefeito. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E tendo, sim, a formação, né, estando aí, terminando o curso de administração, porém nunca tendo trabalhado na área ou em outras áreas também. Em primeiro lugar, a idade nunca foi passaporte para nada, para mim. Poços teve um prefeito excelente aos 29 anos, que foi Assis Figueiredo. Os dois fatos mais importantes da nossa nação, talvez, a independência, Dom Pedro com 24, a lei do ventre livre, Princesa Isabel com 25. Você tem quantos anos, Galo? 25. 25, um repórter excelente, um dos melhores repórteres que nós temos aqui com 25 anos de idade. Alguma vez a idade foi impeditivo para você, Galo? Já, mas assim... A experiência, né? O que as pessoas falam é sobre a experiência na política, principalmente. Então, agora, o que nós precisamos? Nós precisamos ser um imã de pessoas competentes, de pessoas que tenham conhecimento daquela área. E o líder e o gestor, ele precisa ter a visão para onde a gente quer chegar. Agora, a experiência em cada uma das áreas, o secretariado tem que ter. Nós precisamos montar um secretariado competente, mas essa questão da idade, da experiência, eu tive a oportunidade de, na GV, fazer várias empreitadas. Eu montei um grupo reconhecido nacionalmente de jovens políticos hoje. É um grupo que os nossos mentores são governadores, ministros, grandes empresários, grandes líderes sociais. Fui presidente do maior diretório acadêmico do país e lá tive a oportunidade de fazer uma mudança estrutural dentro da faculdade. Pela primeira vez, a gente conseguiu trazer todos os bolsistas da Fundação Getúlio Vargas para o mesmo patamar de quem pagava a mensalidade, incluindo eles em tudo. Então, tudo isso são experiências que foram desenvolvendo essa liderança dentro de mim e hoje eu tenho a convicção que eu estou preparado para isso, sem medo, mas com o pé no chão e humildade de reconhecer
que o mais importante é se cercar de pessoas competentes e que tenham um alinhamento com o seu projeto, com o seu programa de governo. Isso que eu ia te perguntar, né? Falando do PDT, você vem sem coligações também, né? Vem sozinho, Chapa pura, como né? chapa pura. Como que tem sido isso também, né? Os acordos, porque a gente sabe que política ninguém governa sozinho e que tem que ter essa base toda. Como que seria composto, né? Quem faria parte do seu grupo? Bom, a primeira decisão assim de ir chapa pura é justamente para que nós não precisássemos fazer concessões, tá certo? É muito importante a gente manter a coerência, a gente não ter que prometer nada antes das eleições para que a gente possa chegar lá na prefeitura e ter possibilidade de trabalhar sem estar com as mãos amarradas. Porque não faz sentido a gente montar um projeto no município, chegar lá e não ter viabilidade, por ter que atender N interesses particularistas ou qualquer outra coisa, assim. E a prefeitura, a gente precisa profissionalizar a gestão pública de certa forma. Essa prefeitura não pode ser cabide de emprego para ninguém. Então, a decisão de sair chapa pura foi para poder manter a coerência naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente quer para o município. Legal. Legal, é isso aí, ó. Pedindo licença mais uma vez, temos mais um intervalinho para ser feito aqui no programa Manhã Show, mas antes eu quero falar para você da Algar Telecom, para você que gosta de falar muito no celular e usar muito seu pacote de dados, eu tenho uma novidade para você. Chegou o pré-30 dias da Algar Telecom, é o inacreditável, o mês conectado Algar Telecom. Com uma recarga de apenas R$20, você tem por 30 dias 4 GB de internet, chamadas locais ilimitadas para qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis. Se você ainda não tem chip pré da Algar, corra e aproveite até a loja Mania Celulares, na Avenida Eduardo Luciano Marras, 180, no Conjunto Habitacional. Fala lá com a Elisa, que ela vai fazer um grande negócio para você, combinado? Recarregue R$20 e fique um mês conectado. Consulte o regulamento em algartelecom.com.br. É isso aí. Agora, Eduardo, uma outra questão, a gente já ia pro intervalinho básico, mas já a gente volta também querendo saber sobre turismo, né? Que é outro ponto fundamental aqui em Poços de Caldas, pra gente falar sobre esse tema e tantos outros. Vão mandando mensagem 0359-9979-5825 e já a gente volta. Manhã Show. Band FM. Oferecimento Troiani Rolamento. Comunicação também terão outras oportunidades. E agora eu quero falar da Ótica Contato, hein, Amanda? Tradição de 21 anos, não é isso? É muito tempo. A Ótica Contato tem essa tradição de 21 anos, está sempre inovando e trazendo para você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial, tá? E na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação. E tem mais, as lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. Para mais informações, consulte o regulamento na loja. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Lembrando que está ali na Avenida Francisco Salles 256, telefone é o 3721-5043. É isso. Amandinha, acho que dá tempo de mais uma pergunta para depois a gente já fazer o dedinho para cima e o dedinho para baixo, não é isso? Você sabe, Galo, que tá chegando muitas mensagens. A gente falou sobre, deixando o gancho aí, falando sobre turismo, por Poços de Caldas ser uma cidade turística e a maior cidade do sul de Minas, né? Como que você também vem para trabalhar nessa área, mas também já aproveitando, a galera tá mandando mensagem aqui perguntando sobre esportes, principalmente para a área da cultura, que né, você também observa dessa questão e sobre educação. E aí, Eduardo, são muitos temas, muito trabalho também, né? Não, assim, vamos começar então pelo turismo, né? O turismo é uma vocação natural do município, assim. E, infelizmente, o turismo há um bom tempo ele está abandonado aqui em Poços, né? Não só os pontos turísticos, mas a maneira que os outros de fora olham para Poços de Caldas, que tem perdido cada vez mais espaço, assim. Então, se a gente for olhar para municípios referência, como Gramado, por exemplo, é fundamental que a gente tenha uma articulação, e o que nós pensamos para cá é executar essa concessão dos pontos para que eles passem na mão da iniciativa privada, e a partir disso montar vouchers em que haja, por exemplo, charretes ou aqueles grandes ônibus, sabe, vermelho, igual tem em Londres, São Paulo, que rode todos os pontos turísticos, que ali conte a história de Poços, que é riquíssima, né? Aqui teve vários
coisas importantes da história do Brasil que foram resolvidas aqui em Poços, que foram desenhadas aqui em Poços. Nós precisamos ter um plano municipal de turismo para saber como é que a gente quer estar daqui a 4 anos, como é que a gente quer estar daqui a 10 anos no turismo, onde investir, e investir muito no turismo de experiência, que é o que tem ganhado cada vez mais força, que é aquele turismo que você traz as pessoas para cá para, por exemplo, rodar as vinícolas da região, agora com essa plantação de oliveiras, por exemplo, lá na fazenda Irarema, né, a produção de azeite, conhecer as produções, quer dizer, esse turismo de experiência ele tem ganhado cada vez mais força e Poços tem um potencial muito grande, um conjunto de trilhas, não só a pé, mas de bicicleta, que podem ser sim integradas, e isso atrai muita gente para cá. Fora que nós temos uma região central, né, com ruas largas, fiação subterrânea, uma quantidade significativa de bares, cafés, etc., que é muito agradável para o turista. E se a gente consegue fazer essa articulação onde tenha um planejamento, isso tende a atrair muito mais gente para o nosso município do que é hoje, que praticamente, se você vai numa agência de viagem lá fora, você quase não vê mais Poços de Caldas como era antigamente. Então é aquela cidade que todos os avós passaram lua de mel, né, mas os netos já nem conhecem mais. E isso é importante que a gente retome. Agora, você falou de outros 3 temas, se eu não me engano, era educação, cultura, esporte e educação. Esporte. É muito difícil conseguir falar assim, né, de todos os temas, mas assim... a cultura, agora, né, vai vir um recurso do governo federal, que graças a Deus esse recurso vem porque os artistas estavam todos desamparados nessa pandemia sem poder trabalhar, e Poços tem uma cadeia produtiva da cultura e um sincretismo cultural muito grande. É difícil ir numa cidade você ver tanto tipo de cultura, né? Uma heterogeneidade muito grande que precisa sim ser estimulada. E a gente fala muito no programa de governo de estimular também ela descentralizada, né? Não só as tradicionais, mas também aquelas que estão nos bairros, né? Que são pessoas que trazem uma cultura diferente. E a cultura ela é fundamental para também manter a identidade do município, né? Aqui tem festas tradicionais, movimentos tradicionais que, de certa forma, resgatam a essência de Poços de Caldas, do Poço Caldense. Em relação a esportes, a gente colocou um conjunto de medidas, né? Hoje a gente tem aqui uma quantidade muito grande de ginásios poliesportivos, assim. Infelizmente, grande parte está em desuso, está sendo utilizado para uso de droga, vândalo, e a gente pretende criar ginásios referências, ou referência em basquete, ou referência em vôlei, voltar os jogos escolares, capacitar os educadores físicos para que eles mapeiam os talentos e levem para esses lugares referências. E o esporte, além de tudo, ele tem uma função muito importante, que é reter os nossos jovens para que eles não sigam o caminho de droga, de tráfico. Então, assim, é fundamental. E hoje tem o espaço de lazer aqui em Poços são muito grande e falta ter um projeto esportivo onde o pai e a mãe pode deixar o filho lá e ir sossegado, trabalhar, ir sossegado, fazer suas coisas. Então o esporte tem que ter sim um olhar especial aqui em Poços. E em relação à educação é muito difícil falar em pouco tempo assim, né? Mas a gente dividiu o nosso programa de governo em 5 eixos, desde valorização dos professores até recuperar a infraestrutura dos colégios, né? E também rever, de certa forma, um paradigma pedagógico, né? Estimular também nos nossos jovens outras coisas para além do racional, a empatia, a convivência ética entre as pessoas, como a gente pode ser solidário com o outro, a cooperação. Tudo isso a gente colocou no plano e eu convido vocês que estão aqui nos assistindo a poder acessar lá o nosso programa de governo, acessar minhas redes sociais, mandem mensagem, me chame para a gente conversar, também tem meu WhatsApp lá e nós podemos aprofundar um pouco mais nisso aí. Bacana, legal, isso que eu ia falar mesmo. Gente, a oportunidade que a gente tem aqui hoje com o programa, com o Manhã Show, na Band FM, é trazer uma prévia, né, de muitas outras coisas que todos os candidatos, acredito eu, terão também junto ao plano de governo disponibilizado. Amanda, rapidinho, pra gente fechar o programa, nós temos o nosso quadro dedinho pra baixo, dedinho pra cima. São 2 totens aqui que o nosso candidato precisa levantar pra ele falar se é dedinho pra cima ou dedinho pra baixo pra cada uma das personalidades. Começando, uma personalidade Bolsonaro, dedinho pra cima ou dedinho pra baixo? Por favor, candidato. A maneira em que eu compreendo o mundo e a minha visão é completamente diferente do Bolsonaro. Agora, eu aqui,
tô como candidato a prefeito e nós precisamos municipalizar o debate, tá certo? Existem ministros como o Tarcísio, por exemplo, da infraestrutura, que está fazendo um ótimo trabalho, mas existem pessoas lá que não têm competência nenhuma. Como você pega o caso educação, saúde, olha o que está acontecendo com o nosso país, tudo isso é muito importante. E existem coisas como, por exemplo, o pagamento de auxílio emergencial, que é considerado, que tem que levar em consideração. Então, eu estou aqui como candidato a prefeito para discutir os problemas de Poços e como a gente pode, junto com o governo federal, melhorar os problemas de Poços. Boa. Legal. Agora também há um segundo nome que a gente traz, Amandinha. Vamos lá! E aí, dedinho pra cima ou dedinho pra baixo, Eduardo, para Lula? Não, o Lula, veja bem, eu vou dar o dedinho para baixo, porque embora o Lula tenha feito feitos sociais no primeiro, segundo mandato, o PT, de certa forma, não teve nenhum tipo de visão a longo prazo do país e todos os escândalos de corrupção que o PT fez no nosso país foi muito prejudicial, porque assim, queira ou não queira, se você for pegar o primeiro e segundo mandato do Lula, no primeiro existia uma circunstância, um contexto global em que entrava muito dinheiro no país e foram feitas muitas coisas boas mesmo, aumento real de salário mínimo, pagamento de Bolsa Família. Agora, o que é o problema? Não fez nenhuma reforma estrutural, manteve o dólar ali a 1,90, 2,10, arrebentou com a indústria nacional. E quando passou essa época das vacas gordas, o que aconteceu? Veio uma crise que nós estamos atolados nessa crise até hoje, faltou compromisso e a questão da corrupção é inegociável. Não se pode fazer o que fizeram aqui nesse país. E por último, só para fechar, dedinho para cima, dedinho para baixo para Ciro Gomes. Eu vou dar a mesma resposta que eu dei na última vez que eu tive aqui. O Ciro, todo mundo constantemente busca atrelar a minha imagem com a do Ciro. Você é um pupilo de Ciro? Pelo fato de que eu tive a oportunidade de trabalhar na formulação do programa de governo do Ciro. Eu sou extremamente grato, uma pessoa que eu respeito muito, um sujeito muito inteligente, mas eu sou o Eduardo. Eu tô aqui para trabalhar para as pessoas de Poços, tô aqui para trabalhar para Poços. E eu sempre busquei, Amanda, aprender com todos. Não só com o Ciro Gomes, eu montei uma entidade que a gente tem pessoas lá de direita, de esquerda, do Novo, do PSOL, tem presidenciáveis. Então, assim, ali a gente precisa fugir desse dualismo, sabe? A realidade é muito paradoxal. Nós precisamos aprender que às vezes a solução está mais à direita, às vezes está mais à esquerda. Então, isso que estão fazendo de atrelar a minha imagem, dizer assim, não, o cara vai fazer um plano, o Ciro plantou, como se fosse uma conspiração. Pô, gente, assim, vocês me desculpem, mas posso estar passando por um problemão danado, sabe? Desemprego, violência, população em situação de rua crescendo. Vai falar de Ciro? Ciro tá preocupado com outras coisas, entendeu? Eu tô preocupado em poder resolver o problema do pobre daqui de Poços que tá precisando urgentemente. É isso então, Eduardo, muito obrigado, viu, pela presença, pela disponibilidade. E ressaltando, gente, cada dia nós iremos receber um candidato diferente. É mais um bate-papo mesmo que a gente traz com algumas perguntas, né? À medida do possível a gente vai repassando para todos eles e portas abertas sempre aí, beleza, Eduardo? Obrigado, muito obrigado, Amanda, sempre me recebendo com uma energia aqui, uma vitalidade super competente. Galo, você, igual eu falei antes, por ser tão jovem, se tornar uma referência no jornalismo passa a ser uma inspiração para mim. Muito obrigado pela oportunidade, todos que nos assistiram, fico muito grato. E, de novo, por favor, acessem minhas redes sociais, Eduardo Junqueira Dias, lá também tem meu WhatsApp. Boa semana para todos nós, tamo junto. É isso aí. E para você em casa, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Manhã Show a partir das 9 da manhã. Valeu, Boa tchau. semana, galera. Manhã Show. Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.